vamos, então, dar início, né, a este encontro na parte da tarde, e eu já quero convidar aqui a nossa convidada para a tarde de hoje, né, a Isabela Camini. A Isabela, que possui graduação em Pedagogia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, tem especialização em Sociologia da Educação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, UniOeste, tem mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né? E tem o doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também a URGS. Tem vasta experiência em educação popular, com ênfase na educação do campo, né? E vasta experiência na área da educação como um todo, né? Eu tive a oportunidade de ler um trabalho dela chamado Cartas Pedagógicas, que eu gostei muito, né, vinculado ao território da educação popular. Isabela Camini, seja bem-vinda, né, a este nosso momento, a este nosso encontro. Nós estamos, então, num seminário para discutir os impactos da pandemia nas políticas de educação no estado de Santa Catarina. Nós começamos na noite de ontem com um patamar de um olhar, de uma observação nacional sobre a educação, sobre os dilemas da educação, aterrissamos nos indicadores da educação do Estado de Santa Catarina, do Plano Estadual de Educação, hoje pela manhã. Discutimos logo depois o que é necessário para uma educação de qualidade e o tema da valorização dos profissionais de educação como um todo, né, aqui no Estado de Santa Catarina. E estamos agora, nesta parte da tarde, com o objetivo de discutir, então, a esperança, né? Discutir a esperança do verbo esperançar, do Paulo Freire. Então, temos você aqui, a gente quer agradecer a tua presença, e logo depois vamos ter também a Ingrid, né, que vai falar aqui da participação social e popular na construção de um projeto de educação na CONAP. Então, queria muito te agradecer, né, a presença em nome da coordenação do seminário, dizer o seguinte: você vai ter um tempo aí de 25 a 30 minutos para fazer uma fala, depois a gente vai ter um feedback das pessoas que vão apresentar questões ou comentários, né, a você, e a gente faz um fechamento aqui sobre isso que é, né, a importância aí do Paulo Freire neste momento. Então, seja bem-vinda a este seminário. Agradeço imensamente, Márcio, a equipe toda organizadora deste evento. Mas antes de começar a minha fala, eu gostaria de pedir para o William passar um videozinho de introdução, que nós combinamos de começar com uma introdução sobre Paulo Freire. Pode passar, William? Em movimento, brincar, sorrir e lutar por reforma agrária popular. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo. Palavra e coragem do povo. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Toda a sinceridade, com garra e humildade. O aprendizado do ensinante ao ensinar repensa o pensado, repassa o passado, rebate a mentira e coloca a vida em primeiro lugar. E coloca a vida em primeiro lugar. O aprendizado do ensinante ao ensinar retoma o combate com manha e com arte. Convida as pessoas que todas são boas nas ruas, escolas, em todo lugar. Com democracia e saber popular. Com democracia e saber popular. Com democracia
democracia e saber popular, com democracia e saber popular. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Você está sem som, Isabel. Nós acabamos de voltar, então, vou passar para a Isabela novamente, depois de assistir esse belo Sem som. vídeo aqui do Freire. Agora está ok. Sim, agora melhorou, né? Isso. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar neste encontro, neste seminário, nesta tarde, dizendo já de início que é uma alegria para mim poder compartilhar e, ao mesmo tempo, socializar algumas ideias sobre este tema tão importante que é a atualidade de Paulo Freire para o Brasil e para o mundo num contexto de pandemia. Gostaria também de começar me solidarizando às 437 mil famílias atingidas pela pandemia, pelas perdas, pela dor e pelos rastros de luto que ficam nestas famílias. E também me solidarizar às famílias que há 15 dias atrás, no município de Saudades, perderam 3 crianças e 2 educadoras. Não há como evitar a dor profunda vendo tanta crueldade e tanta maldade nas pessoas. Penso ser muito oportuno a gente debater o legado de Paulo Freire, buscando entender a sua atualidade nesse contexto social, político e econômico que nós nos encontramos. É uma conjuntura duvidosa, preocupante. O que diria Paulo Freire frente aos atos de desumanização que estamos vendo hoje? Quais as tarefas que ficam pós-pandemia e pós-Bolsonaro para nós educadores, para nós militantes, classe trabalhadora? Com ele, com Paulo Freire, nós contrariamos o autoritarismo, nós contrariamos a escola capitalista, a escola sem partido e a escola cívico-militar. Com Paulo Freire, estes projetos vão para o lixo. Poderíamos nos perguntar, diante do título, muito sugestivo, que é a atualidade de Paulo Freire. Em algum momento da história, Paulo Freire foi desatualizado? Com que intenção tentaram negá-lo? Quais os meios que se utilizaram para negá-lo? Por que razões a classe dominante quer ver Paulo Freire longe, apagado da memória e da história? Quem tentou negá-lo como patrono da educação brasileira? Só por estas questões nós podemos definir que Paulo Freire não é um pensador da classe dominante. É um pensador que nasceu e germinou no meio da classe trabalhadora. Nossa afirmação é que enquanto houver ser humano, haverá Paulo Freire. Não é por nada que seu centenário está acontecendo neste momento de pandemia e num governo fascista, sem nenhuma empatia com o povo trabalhador, com o povo que sofre e com as famílias enlutadas. Minha percepção é que ele continua atual no Brasil e no mundo. Porque todos os problemas sociais, educacionais, econômicos, próprios do sistema capitalista,
de que Paulo Freire tratava à época continuam a existir, e agravados ainda mais nos últimos anos. Vou aqui dar alguns exemplos de questões de problemas que à época incomodavam Freire e que continuam a incomodar a nós. Temos no Brasil 14 milhões de analfabetos. A reforma agrária que não saiu do papel até hoje. A problemática da relação opressor e oprimido continua se fortalecendo. As ditaduras contra a classe trabalhadora permanecem. A escola bancária, hoje maquiada de escola cívico-militar e escola sem partido, continua seu percurso. Recentemente, o ministro da Educação esteve aqui em Porto Alegre assinando, junto com uma escola municipal, o projeto de escola cívico-militar. E, para nossa surpresa, esta escola municipal tem o nome de Leocádia Felizarda Prestes. Nada mais, nada menos que a avó da Zóia e da Anita Prestes, a mãe de Luiz Carlos Prestes. Tanto Zóia quanto Anita Prestes se manifestaram repudiando uma escola que leva o nome de sua avó, que era uma comunista, se transformar numa escola cívico-militar. Cartas de repúdio elas enviaram para o prefeito, para a comunidade de Porto Alegre e especialmente para a direção desta escola. Vejam que absurdos continuam acontecendo. A leitura que fazemos é que o mundo está sedento de Paulo Freire, das suas ideias, audácia, amorosidade, ousadia, coragem, determinação, sabedoria e humildade pedagógica, para dizer algumas das virtudes que ele viveu. Está sedento de uma releitura da Pedagogia do Oprimido, que é uma obra que é muito mais do que um livro de pedagogia. É uma obra que dialoga, ao mesmo tempo, com os oprimidos que o inspiraram e dialoga com os grandes pensadores da humanidade. Como exercitar esta pedagogia em tempos tão sombrios? No mundo tem aumentado os oprimidos. Os opressores são em menor número, porém, se usam de armas, de forças poderosas, tais como a fome, a falta de vacinas para todos, falta de políticas públicas para atender as pessoas em sua saúde física e mental, abandono das infâncias, falência dos órgãos de segurança e muito mais poderíamos dizer aqui. 100 anos de Paulo Freire, 100 anos de esperança, 24 anos de sua partida. Quantas pessoas, podemos perguntar, são lembradas no mundo inteiro depois de 100 anos? Isso nos diz que ele não caiu no esquecimento, mesmo que a classe dominante tenha feito movimentos para tirá-lo dos nossos projetos e das nossas memórias, das nossas práticas sociais. A classe dominante, a meu ver, está sendo vencida pela nossa teimosia e determinação, pela nossa camaradagem, pela nossa luta em manter a pedagogia do oprimido viva. Enquanto tiver oprimidos, terá a pedagogia do oprimido, porque são eles portadores desta pedagogia. Únicos capazes de se libertar do opressor. Está dentro deles esta força, mas é nossa responsabilidade, nas nossas escolas de educação básica, ensino superior, trabalhar a perspectiva de que o trabalhador, o oprimido, tem uma pedagogia própria,
é portador desta pedagogia e desta força dentro de si para libertar-se do opressor. Hoje vivemos uma ditadura tão ou mais danosa do que aquela de 1964, que levou Paulo Freire à prisão e ao exílio por 16 anos. Eis a urgência de entendermos a conjuntura atual para podermos fazer a resistência, fazer as marchas contra a indecência, pela vacina para todos, pela ajuda emergencial justa, pela reforma agrária e por uma escola libertadora e emancipatória. A classe trabalhadora merece uma escola melhor. Não merece uma escola autoritária, como tem dito o governo. Neste centenário de Paulo Freire está sendo uma vacina contra o vírus da intolerância na América Latina, mas também na França, Portugal, na Suíça, especialmente em Genebra, onde ele morou por alguns anos, e também na África, Palestina e Cuba, para citar alguns países do mundo onde há grupos que estudam Paulo Freire há muitos anos, que colocam Paulo Freire em prática há muitos anos, mas neste seu centenário estão fortalecendo o seu legado em diferentes espaços. No Brasil, especialmente, o seu legado está sendo revigorado a cada dia, por tantos encontros, por tantas lives, por tantos seminários, por tantos debates. Suas obras estão sendo remexidas das bibliotecas, lidas à luz da realidade que nos cerca, que é uma realidade nada fácil nos dias atuais. Nós temos, enquanto classe trabalhadora, o dever de defender o legado de Paulo Freire nesta conjuntura de ataques à sua pessoa. Reconhecer a grandeza de Paulo Freire na sua obra, reconhecida internacionalmente. Essa grandeza não pode ser cancelada, jogada para debaixo do tapete. É uma grandeza encharcada de dignidade e de respeito. Gostando ou não de Paulo Freire, por sua grandeza, não pode ser deixada de ser conhecida por todas as pessoas que quiserem conhecê-lo. As suas obras estão à disposição. Enganam-se aqueles que pensam assim, que podem matar Paulo Freire. Quanto mais querem tirá-lo de cena, mais ele brota, mais ele é semeado no meio do povo, nos movimentos sociais, na floresta, nas águas, entre os quilombolas e entre os indígenas. No seu centenário, despontou uma disputa teórica de Paulo Freire. Há uma disputa, inclusive, do seu legado. Aos movimentos sociais não interessa disputar Paulo Freire na teoria, mas na praxis. Seguindo o seu pedido, me reinventem, me recriem, levem o meu projeto adiante. O centenário é a oportunidade de radicalizar a pedagogia do oprimido, sua obra clássica, porque existe um projeto em curso de produção em massa de mais oprimidos no Brasil. Como eu disse antes, se produz o subalterno, se produz o oprimido pela fome, pelo analfabetismo, pelo desemprego, falta de escola pública e, nestes tempos de pandemia, pelo medo de muitas pessoas chegar num hospital e morrer nas filas, asfixiados por falta de ar. Nós não temos nenhuma dúvida. O centenário, a pandemia,
os governos autoritários mexeram com milhões de pessoas no mundo, que voltaram a se envolver buscando atualizar as obras de Paulo Freire. Daqui a 100 anos, a sua obra Pedagogia do Oprimido será o que a nossa geração fizer hoje, no sentido de buscar práticas de libertação e emancipação do povo. Esta pedagogia deverá nos orientar até que todos os oprimidos forem libertados, incluindo a nós, todos, que hospedamos dentro de nós o opressor e o oprimido. Somos desafiados ao exercício de buscar um outro mundo possível, que para nós, dos movimentos sociais, chama-se socialismo. Em nenhum momento da história se falou tanto deste educador quanto hoje. Um homem cuja coerência lhe custou o gosto amargo da prisão e do exílio por 16 anos. Um homem que incentivava todos a pensar por sua própria cabeça, que alimentou grandes sonhos de liberdade. Isso alimenta nosso esperançar. A ideia de negá-lo como patrono da educação brasileira, título a ele concedido pelo governo Lula em 2012, suscitou inúmeros movimentos que trazem de volta suas obras com toda a força, revigorando seu legado pedagógico. Isto é a prova concreta de que a pedagogia do oprimido, da esperança, da autonomia e da indignação, reinventadas pela realidade, com todas as contradições deste tempo histórico, com tantos ataques ao projeto educativo da classe trabalhadora, continua sendo a inspiração para o projeto de educação dos movimentos sociais, da escola pública especialmente. Cada um de nós, eu tenho dito em muitas lives, conhece apenas um pouco de Paulo Freire. Por isso somos guardiões da pedagogia emancipatória. Tenho pensado que conhecê-lo em todos os aspectos e dimensões é impossível. Só Deus para conhecer profundamente a alma de um ser humano tão completo, um ser humano tão dialógico, tão humilde e tão inteligente quanto Paulo Freire. Por isso se faz necessário cantar, falar, ler, escrever, fazer espetáculos, fazer teatro, poesia e muitas práticas sociais para aprofundarmos e alargarmos todas as obras que trataram de pedagogia na vida de Paulo Freire. Um legado que nos deixou o menino que lia o mundo, pela sua conduta pessoal e política exemplar. Quais as questões sociais, políticas, educacionais e de formação humana, libertadora e emancipatória, precisamos resolver e que a pedagogia da esperança, da autonomia e da indignação nos ajudaria e nos daria argumentos? Pensando hoje nas condições da escola pública em tempos de pandemia, quanto descaso nós temos visto. É urgente recolocar Paulo Freire em sua pauta, a formação humana integral. Tenho pensado muito naquilo que a Maria Selma falou há 15 dias atrás, numa fala aqui neste seminário. A pandemia precisa entrar no currículo. A escola não será a mesma de antes da Covid. Terá que se reinventar. O que Paulo Freire nos diria? Como trataremos o luto,
Há crianças órfãs, com medo, inseguras e distraídas. Não terá concentração pela fome. Teremos que lutar para que o Estado faça alguma coisa por estas infâncias. Criar centros de formação, terapias coletivas, escutas individuais e coletivas. Cuidar que essas crianças não sejam medicalizadas como paliativo para amenizar a dor da perda dos pais, especialmente das mães. Vivemos tempos em que a crueldade do Dr. Jairinho, do Rio de Janeiro, que se dizia o candidato da família, pode se repetir em muitos lares. Por isso, de nossa parte, educadores e educadoras, será necessário uma atenção redobrada com as nossas infâncias brasileiras e do mundo. Eu penso que todas as organizações sociais, prefeituras, municipais, estados, universidades, sindicatos de professores, que tenham uma perspectiva contra-hegemônica ao capital, deveriam se perguntar: o que conhecemos de Freire desde a leitura de suas obras? O que os pesquisadores dizem de Paulo Freire nos dias atuais? O que está sendo escavado deste pensador que marcou o mundo? Quem está dialogando com sua pedagogia? Que formação é dada aos educadores? Penso ser apropriado contar aqui, rapidamente, o que o MST, o movimento ao qual eu tenho pertença há 30 anos. O movimento, neste centenário, se preocupou em entender, trazer para o papel as presenças marcantes de Paulo Freire na sua trajetória de 37 anos. E para este trabalho, esta pesquisa, eu fui convidada também a fazê-la. E nós encontramos a presença de Paulo Freire ainda em alguns militantes antes da criação oficial do MST. Em 1978, debaixo de uma lona, alguns militantes encontraram um texto em espanhol de Pedagogia do Oprimido e um texto da obra Extensão ou Comunicação. E estudaram esses dois textos ainda em espanhol, porque a ditadura não permitia a sua tradução. Desde então, Paulo Freire passou a ser o companheiro, o inspirador, aquele que dialogaria com o MST até hoje. E, em seguida, a equipe de Paulo Freire foi convidada a vir para um acampamento, porque as professoras queriam entender como se trabalhar com os temas geradores, desde as palavras fortes que apareciam no acampamento: terra, medo, morte, violência, latifúndio e resistência. E Paulo Freire, não podendo vir, porque era secretário municipal de São Paulo, enviou um casal da sua equipe. E ali, no acampamento, estudaram os temas geradores. Então, na minha análise, Paulo Freire entrou em nós pelas portas de um acampamento, ainda na final da década de 70, início da década de 80. E desde então, ele não saiu mais de nós, e nós também não saímos mais dele. Não há dúvidas que, diante de tudo isso, Paulo Freire virou uma causa no Brasil e no mundo. Ele é uma causa, ele é uma questão. Por isso, a elite não o quer como patrono da educação brasileira. Eu penso que a elite tem razão. E ele não é patrono da elite brasileira. E ele representa o povo brasileiro. O povo de Darcy Ribeiro, o povo de Dom Helder Câmara, de Dom Pedro Casaldáliga,
com seus pés descalços sobre a terra vermelha. Daquele povo que fala Josué de Castro e Florestan Fernandes. Daquele povo acampado, assentado, produzindo alimentos sem venenos, propondo-se a levar cestas básicas, farta e generosa, para as famílias com fome nas periferias das cidades. Paulo Freire é o representante dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos sem casas, sem teto, sem dignidade. Como orientação, eu ouso sugerir a leitura ou a releitura das obras que tratam da pedagogia. Vejam que Paulo escreveu 4 obras que começa seu título com pedagogia, também já citadas anteriormente. Ele escreve Pedagogia do Oprimido. Depois, Pedagogia da Esperança. Pedagogia da Autonomia e Pedagogia da Indignação. Muito interessante ver estas 4 palavras. Oprimido, esperança, autonomia e indignação. E também, para os iniciantes especialmente, eu sugiro ler as obras de Paulo Freire escritas em forma de cartas. Porque como ele viveu 16 anos longe da sua pátria amada, ele se orientou pelas informações do Brasil com seus amigos e familiares através de cartas. Se recolhêssemos todas as cartas que Paulo Freire escreveu e recebeu durante os 16 anos de exílio, nós teríamos um farto romance de formação. Mas algumas estão salvas nas suas obras. Cartas a Guiné-Bissau, cartas a Cristina, professora Cíntia Não, e cartas pedagógicas que estão na obra Pedagogia da Indignação, na sua segunda parte. Poderia dizer que leituras não nos faltam. Embora suas obras tenham sido lidas imensamente, estão sendo lidas por muita gente neste centenário, há muito ainda a escavar e entender das obras de Paulo Freire, porque elas tratam de uma educação humanizadora. Elas contestam a educação bancária, contestam a opressão, contestam a escola cívico-militar. Entre tantas obras já escritas desde profundas pesquisas sobre Paulo Freire, como educadora, eu tenho me dado também o dever de orientar leituras. Então, eu sempre digo para os educadores, busquem ler obras de Paulo Freire, primeiro, mas busquem também, e hoje nós temos uma farta produção de obras sobre ele, porque como ele não está mais aqui para escrever, nós temos que escrever para dar continuidade. E eu gostaria de citar 3 obras que eu considero muito importantes e muito ilustrativas para a continuidade do legado de Paulo Freire, mas, sobretudo, para mostrar a sua atualidade. O primeiro é Paulo Freire, uma arqueologia bibliográfica, publicada pela PRIS 2019. São 73 pesquisadores que se debruçam para trazer as principais obras de Paulo Freire e trabalhar em forma de verbetes. E é interessante que ali se constata que a presença nas obras de Paulo Freire, a presença feminina de autoras mulheres é muito significativa. São 62 autoras mulheres que aparecem nas obras de Paulo Freire. E Marx, tanta gente dizia que Paulo Freire não tinha nada a ver com o marxismo, e ele aparece
citado 22 vezes nas obras de Paulo Freire. Vejam como é importante hoje os pesquisadores continuar escavando e trazendo à tona e atualizando as obras de Paulo Freire. E a sua companheira, a Ana Maria Freire, recentemente ela nos contou que ela trabalhou 7 anos para organizar a biografia de Paulo Freire. E ela nos conta o seguinte: ele é citado 72.358 vezes em dissertações e teses no mundo inteiro. São 3.000 dissertações e teses fundamentadas em Paulo Freire em diferentes países do mundo. Como não dizer que Paulo Freire é atual no Brasil e no mundo? É uma prova cabal de sua atualidade. Sua filosofia não caduca nunca. Ele se atualiza à medida do movimento da história. E sua pedagogia quer alcançar uma prática humanizadora ainda em curso. Outra obra de imensurável valor é escrita por Sérgio Haddad. Vou até pegar aqui o livro e mostrar para vocês. Esta obra aqui, de Sérgio Haddad, é muito interessante. É, na verdade, publicada em 2019 pela Apris, pela Todavia, e ela é uma obra espetacular. Nós, do Movimento Sem Terra, especialmente, temos dito que é a obra mais bonita, que traz a vida humana de Paulo Freire, sua trajetória desde a família. Depois, o seu trabalho em Angicos, a perseguição, a prisão e o exílio, e o retorno para o Brasil, e o reconhecimento deste jovem educador que nunca deixou de caminhar ao lado do povo. E uma terceira obra que eu também sugiro, porque é muito especial, é a obra chamada 365 Dias com Paulo Freire, pela editora Diálogo Freiriano, também de 2019. 2019, em preparação ao centenário, foi um ano muito fértil de produções belíssimas, de produções profundas que trazem de volta o legado de Paulo Freire, ou que trazem no sentido de atualização dessas obras. Eu também, para esta fala especialmente, eu fui buscar em diferentes autores o que dizem, como é que eles caracterizam Paulo Freire. E eu constato o seguinte: nós, dos movimentos sociais, o batizamos como Paulo Freire, o educador do povo. Ele não se dizia educador do povo pela sua humildade pedagógica, mas nós o reconhecemos e o batizamos como educador do povo do mundo. O Henry Giroux, educador norte-americano, classificou Paulo Freire como o cruzador de fronteiras das ciências, das artes, das profissões e das culturas, como alguém que dialogava com camponeses, com a academia e com os grandes pensadores do mundo. Henrique Dussel, filósofo argentino conhecido de todos nós, ele diz o seguinte: Paulo Freire é o melhor educador do século XX e XXI. Por isso, permanecerá vivo na história. Para Milton Santos, Paulo Freire foi o guardião da utopia. Para Darcy Ribeiro, Paulo Freire era um homem de fé, que ele se dizia não ter. Nós sabemos daquele diálogo de Darcy Ribeiro com Paulo Freire, e Darcy Ribeiro dizia não ter fé e, portanto, não saber o que iria acontecer com ele após a morte. E Paulo Freire disse para ele: eu tenho fé.
quando nós dois nos encontrarmos naquele mesmo lugar, nós vamos nos abraçar. Porque Paulo Freire era um homem de fé e queria convencer Darcy Ribeiro desta sua tese. O professor Balduino Andreola, aqui de Porto Alegre, que foi também meu orientador de mestrado aqui na URGS, ele com 95, 96 anos, ele sempre diz o seguinte: as minhas pernas não me ajudam mais, mas a minha cabeça continua boa, a minha cabeça continua lúcida. E ele chama Paulo Freire do andarilho da esperança, do verbo esperançar. Oscar Rara, presidente do CEAL, que nós todos conhecemos, pelo menos em alguma palestra, lives ou pelos livros sobre sistematização, ele diz que Paulo Freire foi um educador que nunca perdeu a capacidade de assombrar-se, ou seja, admirar-se diante dos fatos e pessoas. Era um homem sensível. Ele sofria não só por ver um ser humano sem ter acesso à escola, mas ele sofria imensamente por ver uma pessoa passando fome. Chico Buarque nos diz o seguinte: por mais que ataquem Paulo Freire, nós lutaremos pela sua memória e sua história. Para Carlos Rodrigues Brandão, que conviveu com Paulo Freire, que foi amigo de Paulo Freire e que sabe muito do mestre, e ele chama Paulo Freire o menino que lia o mundo, que é a obra que nós solicitamos ao Brandão que escrevesse e que nós queríamos tornar Paulo Freire conhecido entre as crianças sem terrinha. E por isso ele escreveu uma pequena grande obra que eu chamo A História do Menino que Lia o Mundo. E é assim que os sem terrinha do MST conhecem o educador do povo. Para a escola pública, nós não temos dúvida. Paulo Freire é o maior farol pedagógico, mas ele precisa ser reconduzido para dentro das escolas públicas, porque é lá onde estão os filhos da classe trabalhadora que Paulo Freire deve ser lido, deve ser recriado e reinventado. Ele tem muito a nos dizer nesta pandemia. Fico muito pensando o que Paulo Freire diria desta confusão que os governos e que as autoridades estão fazendo com a escola. Ensino remoto, sem as mínimas condições para a grande maioria não tem acesso à tecnologia. Ensino híbrido. Enfim, o que Paulo Freire diria do descaso, do esquecimento, do abandono das escolas, das estruturas? Nem pensar tanto na tecnologia, que a maioria não tem acesso. Não vamos pensar que porque alguém tem um celular na mão, que pode acionar uma aula remota e aprender alguma coisa. Eu penso que Paulo Freire teria muito a nos dizer, e nós encontramos isso nas suas obras, especialmente na obra Pedagogia da Autonomia, que é a sua última obra escrita, uma obra que ele chamava de livrinho, segundo a Ana Maria, porque uma das menores obras dele é Pedagogia da Autonomia. Ali ele nos deixa dicas do cultivo das virtudes necessárias a nós, educadores, que nos dizemos educadores na perspectiva de mudanças. Enfim, de toda forma, nós não temos dúvida de que estamos acompanhados, bem acompanhados e do lado certo da história, dialogando com aqueles que buscam, com decência, humildade e gratidão, um mundo onde seja menos difícil amar. É uma frase que Paulo Freire usa para concluir a obra Pedagogia do Oprimido. Sem dúvida alguma, é com eles que valerá a pena gastar nosso precioso tempo. E, como dizia Dom Pedro Casaldáliga,
Na dúvida, fiquem sempre ao lado dos pobres. Nossa tarefa é ser uma espécie de jardineiro, preparar o solo, semear, regar, cuidar e admirar as flores. Se fizermos isso pacientemente e impaciente, colheremos os frutos de uma pedagogia emancipatória, como temos indicado no título do Congresso Freire e Vygotsky, por uma educação emancipatória, que estamos construindo a muitas mãos de forma democrática e dialógica. Um congresso previsto para entre 8 a 12 de novembro deste ano, que o faremos de forma, infelizmente, de forma remota, mas no momento é as ferramentas que nós temos para poder fazer. Ele promete muito e nós prometemos também fazer um bom debate, um saudável debate, trazendo dois pensadores, que cada um a seu tempo e desde a sua problemática histórica nos trazem grandes luzes para nós continuarmos lutando de forma aguerrida, porque o mundo como está, o sistema capitalista opressor como se apresenta, não pode ser aceito. Nós temos certeza que nós merecemos um outro mundo, mas por este outro mundo nós precisamos lutar. Fico por aqui, deixo um grande abraço e também mantenho aqui à disposição para as questões que podem vir. Um grande abraço. Obrigado, Isabela. É muito bom, assim, é muito bom ouvir sobre Paulo Freire e ouvir uma fala tão consistente com um pouco que a gente conhece sobre ele, ou com os fragmentos que a gente conhece ou tem acesso sobre o Paulo Freire. Eu queria, se a gente não tem propriamente perguntas ali no chat, eu queria te indagar, e nós estamos com o tempo também adiantado, mas eu estava te escutando aqui, e estava lembrando, fiz várias anotações aqui na minha cadernetinha que eu tenho aqui, sobre a tua fala, e depois, como tu vais escrever para a gente publicar no final, eu vou ter o maior prazer em ler o teu artigo, o teu texto. Mas eu estava anotando aqui a tua fala e me dei conta da quantidade de vezes que eu li nas obras do Paulo Freire a caracterização sobre amorosidade, né? A quantidade de vezes que ele fala sobre amorosidade. E lembrando de outros aspectos da minha formação também, que fala sobre o papel que a emocionalidade tem no nosso fazer, né? O quanto a emocionalidade é importante para o nosso fazer. Então, e aí fui buscar, né? Eu digo assim, pô, por acaso eu tenho um dicionário do Paulo Freire aqui na minha estante, que inclusive eu ganhei do Rara quando eu tive com ele lá, né? Ele me deu este dicionário, né? Inclusive está em espanhol. E aí, pô, fui buscar a palavra amorosidade. Eu nunca tinha lido aqui no dicionário a palavra amorosidade. E é um tratado, né? Do quanto significa. Mas tem três, e eu queria que tu comentasse para mim, assim, o que mais tem sobre a amorosidade do Paulo Freire, como tentando traduzir a palavra amorosidade, né? É o compromisso com o outro. Né? Esse é o que mais aparece, assim, no significado da palavra amorosidade. Esse compromisso com o outro, mas não um outro externo, né? Mas um outro sujeito da história, que é o oprimido, né? Que é a pessoa sem, né? Que tu tanto mencionavas aí, né? O sem teto, o sem comida, o sem água, o sem saúde, o sem liberdade, né? O sem, mas não é só o sem material, sem condições de ter material, é o sem condições de também ter amorosidade, né? De ter amor, de ter afeto, de declarar amor. Então, essa é a primeira coisa que me pareceu aqui. O segundo aspecto é o da solidariedade, né? Mas não essa solidariedade, não confundindo solidariedade com caridade, né? A solidariedade no sentido de ser
de ofertar ao outro aquilo que de imediato o outro necessita para continuar vivo e continuar crítico, continuar a ter condições de fazer um pensamento crítico e de pensar sobre a sua condição. Inclusive ser solidário nesse aspecto, né? De junto com o outro, com a outra pessoa, né? Estabelecer uma conexão para que seja possível que a pessoa tenha um pensamento, use o conhecimento que tem para refletir sobre a própria condição em que está, né? Então, eu queria que tu refletisse um pouco ainda, Isabela, sobre essa questão da amorosidade, né? Sobre como é que a gente traz esse aspecto emocional, do sentimento pelo outro, né? E ele falava assim mesmo, né? Ele não conseguia ver a sua relação com o outro sem que fosse uma relação amorosa, né? Sem que fosse regida e tecida pela amorosidade. Então, me permita te trazer esse aspecto da emocionalidade para que a gente pudesse também, para que a gente não lesse o Freire, ou não interpretasse o Freire pelas palavras, né, pelas palavras escritas, assim, e decompôsse esse aspecto da amorosidade, né? Eu queria que tu trouxesse um pouquinho da tua leitura sobre a amorosidade em Freire. Ótimo, obrigada, Márcio. Eu diria assim, eu vou falar aqui de duas situações sobre a amorosidade de Paulo Freire, ou três. Uma daquela que eu encontro nas leituras que eu já fiz das suas obras. Não me considero uma profunda leitora das obras de Paulo Freire, porque aquilo que eu dizia, nós vamos levar muitos anos para entender um pouco de Paulo Freire pela sua grandeza, né? Mas a amorosidade aparece nas suas obras praticamente do início ao fim. Desde a primeira obra que ele escreve até a última, ele se manifesta solidário, se manifesta uma pessoa incapaz de ofender alguém, incapaz de não amar um ser humano. Vinha uma criança, porque desde pequeno ele já amou as crianças que brincavam com ele e que eram pobres, que não tinham nem o que vestir. Ele chegava em casa e dizia para a mãe dele: tem uma criança aí na frente, na rua, que não tem roupas, que não tem comida. E ele levava comida para esses meninos. Então, Paulo Freire, nas suas obras, aparece do início ao fim este compromisso com as pessoas. Ele era incapaz de ofender, incapaz de odiar alguém. E eu lembro que também, conversando com a Ana Maria Freire, eu tive a oportunidade, Márcio e educadores que estão nos ouvindo, tive quase assim o privilégio de conviver com a Ana Maria Freire durante 4 dias, num percorrido aqui em Porto Alegre, entre o Iterra e os assentamentos do MST. E ficamos, inclusive, à noite no hotel, conversamos bastante, e ela me falava do Paulo Freire, companheiro, do Paulo Freire, marido, do Paulo Freire, amigo que foi dela e da família a vida inteira. Ela disse, isso era 3 anos depois da morte dele. Eu me encontrei com ela e fiquei essa semana em 2000. Portanto, ele havia partido em 97. Então, ela tinha muito vivo ainda a presença dele. Ela me contava o seguinte: Isabela, o Paulo era incapaz de falar mal de alguém. Ele sempre, mesmo que via muitos defeitos em alguém, ele dizia, mas é uma pessoa humana, é uma pessoa que merece... E ele dizia, nós temos que ser contra os antagônicos e não os diferentes. Então, ele era uma pessoa extremamente amorosa, tanto que ele diz no Pedagogia da Autonomia que uma virtude, uma exigência para educar é amar os educandos. Quem não ama os seus educandos não educa, não ensina, não forma. E por isso, para ele, o amor
era uma virtude, mas também as virtudes dele, ele não nasceu com estas virtudes. Ele educou nele mesmo as virtudes do amor, da solidariedade, do perdão, da acolhida, do respeito ao ser humano. Então, eu diria exatamente que o amor, talvez, é aquilo que falta para a nossa humanidade. É aquilo, talvez, é o maior exemplo que nós temos que ver e acolher de Paulo Freire, é a sua capacidade de amar a todas as pessoas. Mas também, como ele termina o Pedagogia do Oprimido, ele buscava um lugar, um mundo, aonde fosse menos difícil amar. Por quê? Como é difícil hoje, nós que somos seres humanos e cristãos, como é difícil a gente amar os fascistas, né? Como é difícil nós amar um governo federal que se coloca muito mais apoiando a morte de quase 500 mil pessoas no Brasil do que pensar na vida, na vacina para todos. Como é difícil amar estas pessoas. Então, eu diria que a amorosidade pode ser que nós, seres humanos, nascemos com ela, mas, acima de tudo, é uma virtude a ser cultivada todos os dias como coerência de um cristão. A solidariedade era também muito forte em Paulo Freire. Ele se aproximou dos camponeses aqui em Angicos, se aproximou dos camponeses na África, nos Estados Unidos ele dialogou com os camponeses, no Chile, e ele realmente, a maior solidariedade dele era dividir seu conhecimento com os trabalhadores. Ele não escreveu para ter um longo currículo Lattes, como fazem tantos professores hoje. E ele escrevia porque ele queria, através da sua escrita, fazer o trabalho dele como escritor, mas, acima de tudo, ele escrevia por prazer, por necessidade, mas porque era o dom que ele tinha e ele queria socializar. Ele queria ser solidário com outras pessoas através das suas obras e dos seus escritos. E eu acho que nisso ele é muito, muito próximo e muito parecido com Francisco de Assis, que é um dos grandes mentores da solidariedade, que foi capaz de ir morar com os leprosos, aqueles esquecidos em Assis, fora dos muros da cidade de Assis, porque estavam apodrecendo, esperando pelo último suspiro da morte. E Francisco de Assis, pegando a solidariedade do Evangelho, ele saiu de uma casa, da casa paterna, de uma casa de pais ricos, e foi morar com os leprosos, por quê? Ele entendia que a solidariedade era estar ao lado dos últimos, daqueles que cheiravam mal para a burguesia que destinou o mundo fora dos muros de Assis para aqueles que eram, porque leprosos eram condenados à morte sem tratamento. Vejam o nível de solidariedade de Francisco de Assis. E eu acho que Paulo Freire foi, em boa medida, um homem que soube viver a solidariedade. Eu lembro que, em 91, ele foi convidado para vir aqui num assentamento do MST, em Ilha Negra, e ele veio totalmente desarmado. Ele veio de mãos limpas. Eu tive a graça de encontrá-lo, de conversar com ele e tirar uma fotografia ao lado dele, porque era a época que não havia máquinas, tinha uma máquina. E aquela máquina tirou várias fotografias que se perderam, eu só tinha a minha. E agora, nessa pesquisa, eu fui atrás e já consegui recolher 11 fotografias, de 25 de maio de 1991, em que Paulo Freire esteve aqui. Ele tinha 64 anos à época, portanto, bastante jovem ainda. Ele e a Ana Maria vieram ao nosso encontro para dizer que, como que ele não viria
encontrar os alfabetizadores do MST se eram aqueles que estavam escrevendo a sua pedagogia, porque haviam lido a pedagogia do oprimido. Então, não sei se tem mais alguma questão, mas eu fico por aqui. Não, acho que é isso, querida Isabela Camini. Te agradeço muito em nome da coordenação por esse momento